Olá, queridos, mais uma aula e hoje vamos falar sobre verbos para finalizar esse assunto, na terceira parte. Então, nas aulas anteriores nós falamos sobre noções gerais, hoje nós vamos começar falando sobre imperativo, que é um modo verbal, um dos modos verbais. Então, indicativo, nós já vimos, indica certeza, subjuntivo, dúvidas, incertezas, hipóteses, o imperativo, de um modo geral, ordem, né? A gente sempre lembra de imperador, império, ordem, em alguns momentos, conselho. Maneira de conjugar o imperativo. O imperativo ele apresenta regras específicas. Então, para você identificar um verbo no modo imperativo, eu preciso estudar as suas regras. Como é que forma um modo imperativo? Como é que eu conjugo o verbo no modo imperativo? Então, vamos prestar atenção aqui nas tabelas, tá? Do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. O imperativo ele pode ser afirmativo ou negativo. Então, o negativo você vai perceber quando a gente tem as palavras não, nunca, jamais, que indica que é um imperativo negativo. O afirmativo, como é que é a regra do afirmativo? Primeiro, a primeira pessoa eu não conjugo no modo imperativo porque não mandamos, não damos ordens a nós mesmos. Então, a primeira pessoa não há modo imperativo. Você vai conjugar da segunda pessoa do singular em diante. Então, como é que eu formo? Eu vou pegar o presente do indicativo, a segunda pessoa do singular, que é tu, e a segunda pessoa do singular, do plural, que é vós, vou conjugar no presente do indicativo e tirar o S. Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, na segunda do singular e na segunda do plural, eu vou pegar esse verbo e tirar o S. Então, ama tu, ama, amai, vós. Todo o restante do imperativo afirmativo, eu vou pegar da conjugação do presente do subjuntivo. Então, olha só, aqui no presente do subjuntivo, na tabelinha, que ele ame a terceira pessoa do singular, por exemplo. Então, ame ele, ame ela. Assim, parece um pouquinho estranho, mas eu vou pegar um exemplo simples que nós falamos no dia a dia. Pare com tudo. Um exemplo de modo imperativo, pare. Será que é para tudo ou pare tudo? E aí que entra a regra, tá? Então, quando você vê assim, ama tu, ama a voz, você acha um pouco estranho, mas é a maneira como é conjugada. Mas a construção vai ser de acordo com essa tabela. Se for a segunda pessoa do singular, ou do plural, você vai pegar do presente do indicativo sem o S e o restante do presente do subjuntivo. Agora, o imperativo negativo, você vai pegar todo do presente do subjuntivo. Então, você vai conjugar o presente subjuntivo e aí já é o imperativo negativo, acrescentando, né, antecedendo as palavras negativas, não, jamais, nunca. O imperativo em textos injuntivos. Primeiro, o que é texto injuntivo ou instrucionais? Instrucionais vem de instrução. São aqueles textos que me dão orientação, como bula de remédio, manual de algum aparelho eletrônico, textos publicitários em alguns casos, receitas culinárias, porque esses textos, você pode perceber, eu até coloquei um exemplo aqui, de um manual para instalação. Os verbos são imperativos. Veja, verifique, altere, use. Quando você vai fazer lá assim, receita de bolo, né? Bata as gemas, retire, faça, assim como os manuais, os formulários, as bulas, são textos injuntivos. Então, esses textos apresentam, de um modo geral, os imperativos, tá? O verbo no modo imperativo, seja negativo ou afirmativo. Então, falamos um pouquinho de imperativo, depois vamos fazer exercícios sobre eles. Então, inclusive, tem um exercício bem bacana do Enem, que caiu em 2018, sobre verbo imperativo. Vozes verbais, também é uma parte importante que não falamos nas aulas anteriores. As vozes verbais, elas estão relacionadas, os sujeitos, aos verbos. Então, como é que se relaciona o sujeito da oração a esse verbo? Ele está praticando a ação? Ele está sofrendo a ação? Ele está sofrendo e praticando ao mesmo tempo? Então, as vozes verbais são divididas em ativa, passiva, que pode ser analítica ou sintética, ou reflexiva. A voz ativa é quando o próprio nome diz. Ele age, o sujeito age, ele faz, ele acontece, ele é ativo, ele é agente da oração.
Joana elabora o projeto. Joana, sujeito, verbo elabora, projeto, objeto direto. Para quem não lembra, como é que eu identifico o sujeito? Eu vou sempre perguntar para o verbo. O verbo não elabora? Quem elabora o projeto? Joana. Então, Joana é o sujeito. Nesse caso aí, Joana é um sujeito ativo. Ela está fazendo alguma coisa, ela está praticando, tá? Então, eu digo que essa voz, esse verbo, é voz ativa. Bem simples. A voz passiva, se a ativa ela faz, ela realiza, a passiva ela recebe. Então, o sujeito ele sofre ação ou recebe essa ação. A voz passiva pode ser analítica, que é o primeiro caso aqui. Ó. Voz passiva analítica composta por verbos ser, estar e ficar, mais o verbo principal. Então, a gente diz que esse ser, ficar e estar são os verbos auxiliares e mais o verbo principal que vai estar no particípio. O projeto é elaborado por Joana. Eu peguei o exemplo anterior, você percebe que houve uma troca? Lá atrás, vou voltar um pouquinho, na voz ativa, sujeito era Joana e o objeto era projeto. Por que é objeto? Verbo, ele vai me indicar quem é o sujeito, quem está praticando, então Joana, e ela faz o quê? Ela elabora o quê? O projeto, então é objeto direto. Já na voz passiva analítica, houve um inverso. O projeto agora é o sujeito, mas o sujeito aqui não está praticando uma ação. Não é o projeto que está elaborando alguma coisa. O projeto é elaborado, tá? Então ele está sofrendo ação, né? Ou recebendo ação. E por que é elaborado e não foi elaborado? Porque se você transformou a voz ativa em passiva, você tem que olhar o tempo verbal. Elabora está no presente. Então, eu utilizei o mesmo exemplo. Então, é elaborado, presente. Então, projeto sujeito, como é a voz passiva analítica, verbo ser, o é, elaborado, está no particípio, e por Joana, a gente chama de agente da passiva. A agente da passiva, ela vai estar sempre na voz passiva. Então, como eu sempre falo, em português, muitas das vezes o próprio nome se auto-explica. A agente da passiva vai estar na voz passiva, e não vai estar na passiva analítica. Nem sempre uma oração de voz passiva vai apresentar a agente da passiva. O projeto é elaborado, ponto. Eu não tenho agente da passiva, mas continuaria sendo voz passiva analítica. Então, esse agente da passiva ele pode estar na voz passiva ou não. E a agente da passiva sempre vai estar, quando acontece de ter agente da passiva, ele vai começar com preposição, por, pela, pelo, e esse agente aqui, é só lembrando que agente, nesse caso aqui, é junto. O agente separado é quando significa nós. A gente foi ao parque, aí seria separado, mas aqui esse agente da passiva é junto. A passiva sintética ou pronominal. Algumas gramáticas, alguns livros falam sintética, outros pronominal. Por isso que é bom saber as duas formas, os dois nomes. Também é uma voz passiva em que o sujeito está recebendo a ação. Elabora-se projeto, vendem-se casas. A estrutura da voz sintética ou pronominal é diferente. Aqui ela é composta por um verbo na terceira pessoa do plural do singular, mais essa partícula ser, e o verbo é transitivo direto. Então, elabora o quê? Se fosse na voz, eu elaboro o projeto, Joana elabora o projeto, voz ativa. Mas aqui na voz passiva, sintética, eu tenho esse verbo com essa estrutura. Na terceira pessoa do singular, que é o primeiro caso aqui, a partícula ser, e projeto aqui vai ser o sujeito. Vendem-se casas. Sujeito casas, está no plural, então é vendem-se casas. Então, se eu falo vende-se casa ou vendem-se casas, então o sujeito singular ou plural vai precisar concordar com esse verbo no plural ou no singular. Tá? Então, é bom prestar atenção nisso. Além dessas vozes, eu tenho a voz reflexiva. A voz reflexiva, ela recebe e ela pratica e recebe ao mesmo tempo a ação. O sujeito pratica uma ação, mas ao mesmo tempo ele recebe. Helena penteou-se e saiu. Você percebe que Helena fez uma ação de pentear, mas ela se penteou. Então, ela recebeu essa ação ao mesmo tempo. Alimento-me de forma saudável. Então, eu pratico a alimentação, eu tenho uma ação, mas eu sou beneficiada com essa ação. Então, quando ele se feriu com a faca, ferir, mas é a ele mesmo. Então, quando você tem essa ideia de a mim mesmo, a ele mesmo, voz reflexiva.
Vamos para os exercícios. Como eu falei, um exercício do Enem muito interessante que caiu em 2018. Então, eu tenho um texto aqui, né? Uma informação não é uma informação, é como se fosse um panfleto não publicitário. É uma campanha, melhor falando assim, uma campanha sobre o feminicídio, muito importante, muito atual, falando sobre a violência doméstica, né? A violência contra a mulher e como o cidadão deve proceder. Se você for vítima de assédio, rompa o silêncio, denuncie, ligue 180, 180. Então, aqui eu tenho alguns verbos no imperativo: denuncie, rompa, ligue. Eu tenho verbos que, para esse tipo de texto injuntivo, esse que me orienta, né? Texto injuntivo também, esse caso também é um texto injuntivo, então eu utilizei verbos no imperativo. E olha como que a questão do Enem é bem elaborada e bem interessante. Se você não prestar atenção nos detalhes, você erra de bobeira. Então, voltando aqui ao texto. Eu tenho o texto em si, né, que é o denuncie, rompa o silêncio, se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio, e a linguagem não verbal, que são 3 mulheres que não vê, que não fala, que não ouve. Né? Lembra aquela figura dos macaquinhos, né? Dos 3 macaquinhos? Então, eles estão fazendo referência a isso. Uma pessoa que não vê nada, não fala nada e não ouve nada. Em relação à violência, essas atitudes são perigosas. Nós temos falado muito sobre isso, a mídia tem falado muito sobre isso, os noticiários também. Então, olha como que a questão é interessante, ligando o texto verbal e o não verbal. Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo A. Então, esses modos imperativos, esses verbos no modo imperativo, denuncie, ligue, rompa o silêncio, esses verbos, eles estão me indicando uma mudança no comportamento. Busca-se convencer o leitor, quem está lendo, a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no modo imperativo. A. Indicação de diversos canais de atendimento, divulgação do centro de defesa, informação da duração da campanha, apresentação de diversos apoiadores, utilização da imagem das 3 mulheres. Percebe que tudo isso é muito importante, mas essa questão de convencer o leitor a mudar o comportamento é a letra E. Letra E. Utilização da imagem das 3 mulheres, porque as mulheres mostram a omissão de pessoas que são vítimas ou que sabem de algum caso de feminicídio, mas se mantêm em silêncio, preferem não ver, preferem não ouvir. Então, o convencimento do leitor é em cima disso. Olha que interessante essa questão. Então, para você que está se preparando para o Enem, esse tipo de questão é uma questão, parece até muito fácil, mas se você não observar a linguagem verbal e a não verbal, talvez você erre. Então, é importante a gente associar. E olha que ele não está cobrando a conjugação do verbo, mas esses verbos no modo imperativo são importantes para a interpretação do texto. Vamos à questão, eu botei aqui seria a questão 2, né? Nas orações, para tudo que você está fazendo agora. Não pare, o seu trabalho é muito importante. É óbvio que aqui nos 2 exemplos eu tenho modo imperativo, ordem. O imperativizado na 1 está correto? Como é que eu vou saber se está correto ou não? Para. É para ou pare? Essa aqui é a dúvida. Você, então, é a terceira pessoa do singular. Então, se é a terceira pessoa do singular, se você olhar lá na tabela, eu vou tirar do presente do subjuntivo. Que eu pare, que tu pares, que ele pare. Então, deveria ser pare tu. O correto seria isso. Na linguagem coloquial, você pode falar para ou pare, mas na linguagem seria pare. Então, a 1 está errada. Então, essa aqui não pode. Ambas estão certas? Também eu já elimino, porque ambas significa que seriam as duas. Como eu já tenho uma errada, essa também estaria fora. Não pare, o seu trabalho é muito importante. Lá no imperativo negativo, eu tiro todo do presente do subjuntivo. Que eu pare, que tu pares, que ele pare. Então, tá certo. Então, a única certa é a letra B. A próxima. Passando a voz ativa para a passiva analítica na oração, faremos o melhor sempre. Como é que eu faço essa mudança da voz ativa
para a passiva analítica. Faremos o melhor sempre. Faremos. Quem faremos? Nós. Só que esse nós não aparece. Nós dizemos que é um sujeito oculto, mas a voz é ativa. O sujeito, ele está praticando uma ação. Tá? E aí, como é que eu faço essa transformação para a voz passiva analítica? A voz passiva analítica, ele sofre, o sujeito, ele sofre ação. Ele recebe ação. E a estrutura é um sujeito, um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio. Então, com essa estrutura, eu já sei que pode ser a letra C ou a letra D. Será feito ou é feito, porque eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Então, as outras duas eu elimino. Mas se você olhar a A e a B, olha o que aconteceu. Ele simplesmente mudou a posição das palavras, mas nos dois casos, continua sendo voz ativa. Então, essas duas, por outros motivos, né, além de não ter estrutura da passiva, também não seriam essas. Então, eu passei com a letra D. Faremos não é futuro? Então, quando eu transformo, eu preciso manter o mesmo tempo verbal. Então, será feito. Letra C. Transformando a voz passiva sintética em passiva analítica na oração, consertam-se aparelhos eletrônicos. Então, a passiva sintética é essa aqui, conserta-se em aparelhos eletrônicos. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, mais a partícula C. Então, é aparelhos eletrônicos, por isso que são conserta-se. Quando eu passo para a voz passiva, quando eu passo para a passiva analítica, eu tenho aquela estrutura que nós comentamos agora. Eu preciso ter um verbo auxiliar mais o particípio. Então, eu tenho 3 com essa estrutura. Eles consertam aparelhos, voz ativa. Se aqui eu tenho consertam-se, é presente, então são consertados. Aparelhos eletrônicos são consertados, letra B. TRF Rio de Janeiro. Considerando as formas verbais destacadas nas 3 frases abaixo, a opção correta, com a correta classificação de tempos e modos verbais, respectivamente, vamos analisar cada um. Peraí, deixa eu passar um pouquinho aqui, porque eu estou olhando o computador e o celular ao mesmo tempo. Pelo menos, a primeira, pelo menos não descumpra suas obrigações. Então, descumpra o verbo que está destacado aí. Talvez chova no final do dia, segunda. Digita este documento, por gentileza, Terezinha. Então, eu tenho, pelo menos não desculpa suas obrigações, chova e digita. Como é o tempo e o modo verbal de cada um? Você percebe que a primeira e a terceira, principalmente a terceira, claramente imperativos? Então, eu já mato algumas questões aqui. Eu tenho imperativo e negativo na primeira, então as restantes eu elimino, eu fico com a letra A e com a letra E. Talvez chova. Esse talvez que chova são hipóteses. Então, eu digo que é um modo subjuntivo. Então, vamos lá. Presente do indicativo do subjuntivo. Do subjuntivo e imperativo afirmativo, a terceira. Então, é a letra A. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não. Terminou aqui. Então, percebe-se que nessas questões bem simples, é interessante você ficar atento ao tempo verbal, você vai mudar uma voz para outra, o tempo verbal é muito importante, a estrutura dela, e se for nos exercícios de imperativo, lembrar que imperativo é um modo verbal que indica a ordem, ele tem uma regra, se for indicativo, ele tem uma regra, se for negativo, outra regra. Próxima aula, nós vamos passar para um outro conteúdo, verbos. Nós terminamos, mas verbo, como é um assunto muito pedido nos vestibulares, e é um tema que se associa a outras classes gramaticais, vira e mexe, nós vamos fazer exercícios sobre verbo. Mas especificamente falando sobre esse assunto, nós terminamos aqui. Próxima aula já será um outro conteúdo. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.